Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Guns N' Roses e a mercantilização da memória. Então aqui a gente tem Guns N' Roses, chegando aí alguns shows em 2025 no Brasil. Primeira pergunta que a gente faz é, cadê o Easy? E a segunda pergunta é, nesse mundo de hoje totalmente acelerado, com esses ciclos de conteúdos por algoritmos que exigem novidade constante, como que o Guns N' Roses, uma banda que tá dormindo aí há mais de 30 anos sem discos relevantes, consegue comandar esse imenso capital cultural e lotar estádios por todo mundo? E não se engane, esse fenômeno não é uma anomalia de mercado. Esse fenômeno, além de ser incomum, ele representa um profundo enigma psicológico e sociológico também. É algo que desafia completamente as regras da economia da atenção, que ditam que a relevância deve ser mantida pelo fluxo constante de novas produções. Então, enquanto artistas contemporâneos lutam por visibilidade, fazendo lançamentos frequentes de singles, tendo presença onipresente em redes sociais, alguns até mais além, fazendo alguns escândalos por aí, o Guns N' Roses prospera em um vácuo criativo total, transformando o passado em um espetáculo perpetuamente lucrativo. E na minha opinião, a chave para decifrar esse apelo duradouro do Guns N' Roses reside na memória humana, em compreender essa natureza, principalmente no contexto da memória afetiva. Então a memória afetiva não é uma mera recordação ali de eventos, mas é um processo complexo, onde as memórias são profundamente conectadas com as emoções, com as sensações e também os contextos. Então aqui a gente vai ter o contexto da memória afetiva. Então a música, de uma forma bem particular, vai funcionar como um gatilho bastante potente para essas memórias. Então essas músicas que ouvimos ali em fases de alta intensidade emocional, nessa fase de formação de identidade, como a adolescência, o início da vida adulta, elas não são só armazenadas como dados auditivos, mas se fundem com a própria estrutura da nossa biografia emocional. Então quando a gente está ouvindo ali os primeiros acordes de um Sweet Child O' Mine, por exemplo, essa experiência vai transcender a essa simples audição. O cérebro não vai só recuperar a melodia e a letra, ela vai reativar toda a rede neural associada aos sentimentos, aos lugares, aos cheiros e também às pessoas ligadas nas primeiras vezes que essa canção foi ouvida por você. Então a música se torna esse portal, esse atalho neurológico para um estado emocional passado. Então, conforme vários estudos aí relacionados sobre o tema, as memórias afetivas são frequentemente desencadeadas através de estímulos sensoriais. E a música é um dos maiores de todos. Então vai dizer aqui, ó, que não existe uma única parte do cérebro que é dedicada às emoções, mas sim uma rede de regiões do cérebro conhecidas como sistema límbico, que é mais comumente aí implicadas a esses sentimentos. Vão ter outras estruturas cerebrais também responsáveis pelas emoções, o estriato, a ínsula, o cerebelo, partes aí do córtex frontal também, a amígdala também vai ter parte nisso, o hipocampo também, e também essa parte frontal do cérebro aqui, que vai usar memórias emocionais como uma ferramenta também de tomada de decisão. Então a música vai se transformar nessa âncora biográfica, onde cada música vai funcionar como um capítulo da vida de uma pessoa, evocando não apenas ali o que aconteceu, mas principalmente o que ela sentiu. E essa ligação profunda vai demonstrar por que essa curiosidade por novidades musicais muitas vezes não vai conseguir competir com esse poder evocativo lá do passado. Então uma música nova que você escuta hoje, ela oferece uma experiência estética, mas uma canção do passado vai oferecer uma experiência existencial. Então a primeira pode agradar, mas a segunda tem o poder de levar o ouvinte a uma versão anterior de si mesmo. Então a ligação aqui já não é com a arte em si, de uma forma mais superficial. É com a vida que foi vivida através dessa arte. Então o valor aqui não está na inovação, está na ressonância. Então a lealdade com o público não é com esse Axl aqui, que tá com a barriga saltando para fora aqui, também tá com 63 anos, mas ó, o Slash até o Duff aqui, né? Pô, o cara tá no shape. Melhor que eu, melhor aí que 80% das pessoas que vão ver esse vídeo provavelmente. Então se você quer chegar no shape do Duff, aperta o like aí no vídeo. Se você apertar o like, você vai gastar 0,00001 quilocaloria, o que vai te aproximar mais do shape do Duff McKagan. E se você se inscrever no canal e apertar o sininho, você vai triplicar esse benefício. Então, voltando, a lealdade do público não é com essas pessoas que estão aqui nesse momento, mas é com os artefatos que eles criaram. Esses artefatos que se tornaram parte integrante da identidade visual dos seus fãs. Então, se memória afetiva é um mecanismo, a nostalgia é a energia por trás disso. Então, longe de ser um mero sentimento
sentimento de saudadezinha, a nostalgia vai ser uma ferramenta psicológica de regulação emocional, especialmente em tempos de incerteza. Então esse mundo contemporâneo carregado por fluidez, complexidades, ansiedade em relação ao futuro, isso tudo cria um terreno fértil para esse desejo de refúgio psicológico. Então a nostalgia oferece exatamente isso, um santuário de conforto, familiaridade e continuidade. Então ao revisitar o passado através da música, a gente consegue se ancorar numa época que na memória parecia ser mais simples, mais autêntica, mais segura, uma juventude despreocupada que contrasta com as preocupações da vida adulta. E muitas vezes a nostalgia é vista por dois lados, algumas vezes associadas com emoções negativas, com a fuga ali do presente, mas a sua aplicação no consumo cultural vai ser geralmente positiva. É um mecanismo de autoapaziguamento, uma forma de resgate ao passado que injeta esse senso de leveza, também dá mais significado para a própria vida adulta. Então essa experiência nostálgica vai extravasar a idade, circunstâncias também, sendo uma vivência universal por todas as pessoas. E esse processo vai revelar uma verdade fundamental sobre a psicologia humana. Essa necessidade de coerência, de estabilidade, que vai ser muitas vezes mais forte que o desejo por novidade. Então o poder da nostalgia está nessa capacidade de oferecer uma narrativa pessoal coesa. Quando você escuta ali uma música da juventude, você conecta o seu eu do presente ao seu eu do passado e cria essa sensação de continuidade biográfica. Então não é um prazer ali apenas estético de estar ouvindo a música de volta, mas também terapêutico. Então é reafirmar que através das perdas, das mudanças, o núcleo de identidade seu permanece intacto. Só que como a gente tem aqui na tela faz um certo tempo, e é aqui que eu queria chegar, a indústria cultural sempre atenta aí às necessidades do público para usar isso e lucrar mais, ela identificou e transformou essa necessidade de nostalgia em um de seus produtos mais lucrativos. Então aqui a gente tem um gráfico, o poder da nostalgia, porque os brinquedos nostálgicos estão fazendo aí um grande retorno, e aqui a gente vê alguns gráficos, né? Mattel, Hasbro, Lego e Nintendo. Vendas em bilhões. Então, marcas aqui lidam muito bem com essa questão da nostalgia. E se a gente for ver aqui uma comparação da Nintendo com outras marcas de videogames, ou a Nintendo aqui com o seu Nintendo Switch, quase que ultrapassando o PlayStation 2, que foi algo ali que merece um estudo próprio também, mas que é uma marca ali que vive principalmente de marcas nostálgicas, Mario, Zelda, Donkey Kong, etc. Então, o passado, como muitos setores do entretenimento entenderam, vende muito bem. Então a nostalgia deixou de ser apenas um sentimento para se transformar em um pilar da cultura contemporânea. Então vai ser uma poderosa estratégia de mercado e vai ser capaz aí de atrair públicos de diversas gerações e impulsionar esse consumo em massa. Então Stranger Things aí que cativou todo um público utilizando ali a estética dos anos 80, catapultou ali a música da Kate Bush, algo que ocorreu 37 anos depois do lançamento. Então o Guns N' Roses vai ser uma demonstração clara desse fenômeno. Não são só shows, mas experiências de imersão nostálgica meticulosamente criadas. Então o produto não é apenas ali um conjunto de canções, mas a ativação em massa de memórias afetivas. Então quando você paga um ticket, é o ingresso ali para uma máquina do tempo. Nós aqui como brasileiros, como esquecer quando passou esse clipe lá no Fantástico? Ou quando passou November Rain no Fantástico? Fora o Rock in Rio 2 ali também. E isso foi algo que o Brasil inteiro viu juntos. E esse é um dos motivos do porquê o Guns N' Roses é tão grande aqui no Brasil. E aqui a gente vai cair em um conceito que não é tão popular, que é o turismo temporal. Então essa ideia de sair do presente e mergulhar no passado de uma forma cuidadosamente reconstruída e idealizada. Então, como eu comentei antes, é esse grande amortecedor psicológico contra as ansiedades e também a passagem do tempo. Então, o público, no geral, vai no show do Guns N' Roses não para ser surpreendido, mas para ser reafirmado. E muitas vezes a gente vai ver isso na cultura. Houve uma pesquisa do YouGov nos Estados Unidos para saber quantas pessoas que assistiram os filmes do Harry Potter leram os livros. E em um grupo ali de adolescentes, 64% deles já tinham lido os livros. Isso não é uma estimativa oficial, vamos imaginar que fosse 30%, 40%. O que eu quero dizer aqui é que se você já sabe a história de um livro, por que você vai lá assistir o filme? É sobre esse ritual de reafirmação. A indústria do cinema já entendeu isso muito bem. A gente tem diversos filmes aí de vários livros, porque eles entendem que isso não é um impeditivo para as pessoas irem lá e assistirem. Então isso é mais um elemento desse ritual de reafirmação que a gente pode ter também com o show do Guns N' Roses. E aqui
a gente entra em uma parte super importante que é: o público pode querer ativamente ou subconscientemente não querer novas músicas das suas bandas favoritas. Então aqui entra nesse aspecto da psicologia da negação. Ou seja, um álbum recente do Guns N' Roses, lançado agora, funciona como uma âncora indesejada de realidade. E esses singles recentes demonstram claramente isso. Tem que ser muito fã para gostar dessas novas músicas. E é claro que isso tem a ver também com a qualidade musical que a banda está oferecendo. E que infelizmente parece que ela já chegou nessa conclusão que ela não vai conseguir fornecer nunca mais algo à altura do passado. Então isso reforça essa âncora indesejada de realidade caso um disco novo aconteça hoje. E talvez fragilizar essa estrutura de turnês que vem se demonstrando sempre muito lucrativas. Então como que essa âncora de realidade vai funcionar? Ela vai demonstrar que os seus ídolos ali envelheceram e também elas mesmas envelheceram. Então as vozes já não são mais as mesmas, os temas podem ter mudado, essa rebelião juvenil que fez parte da imagem da banda já não existe mais há décadas e hoje é representada aí por homens com 60 anos ou mais. Então isso também vai fazer parte dessa criação de uma nova sonoridade que não vai conseguir atingir esses objetivos, por mais que eles tentem dar ali o melhor deles. Então se eles conseguissem fazer um disco hoje melhor que o Appetite for Destruction, que seria muito difícil, um descasso, musicalmente eles atingiriam esse objetivo, mas vários outros elementos não conseguem mais ser replicados devido a essa deterioração do tempo. Então lançar um disco novo hoje vai estilhaçar essa noção de atemporalidade que os álbuns clássicos cuidadosamente preservaram. Então a ideia é manter a banda ali congelada nesse âmbar ali de juventude. E essa também é uma armadilha do sucesso. Quem mandou também eles fazerem no álbum de estreia um dos maiores clássicos aí do rock. Mas pra gente realmente entender o poder de um show do Guns N' Roses, vale a pena pensar nele não apenas como entretenimento, mas como um ritual secular moderno. Então existe um conceito sociológico chamado de efervescência coletiva, que foi criado aí por Emily Durkheim. Então ele vai descrever isso como um estado de intensa emoção e também de unidade partilhada, que emerge como uma comunidade se junta para participar dessa mesma ação e compartilhar esse mesmo pensamento. Então o estádio ali com milhares de fãs cantando Paradise City juntos vai ser essa demonstração perfeita desse fenômeno. Então essa identidade individual vai se transformar numa experiência coletiva. Essa barreira entre o eu e o outro vai se tornar mais permeável, gerando esse sentimento de transcendência, pertencimento também e de poder compartilhado. Então isso é muito gratificante do ponto de vista psicológico, pois vai satisfazer esse sentimento humano de fazer parte de algo, de conexão, de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Então vou ter estudos aí como esse aqui, que utilizaram 789 participantes, que concluiu que vivenciar a música ao vivo induz esse estado de efervescência coletiva. E foi um fator aí que gerou mais felicidade para as pessoas até uma semana depois do evento. Tem esse outro estudo australiano também, que entrevistou aqui 1000 pessoas, que vai dizer também que quem frequentou shows, que tiverem uma sensação de bem-estar subjetivo comparado com outras pessoas que não frequentaram. Então o show vai ser essa experiência que vai reafirmar essa identidade de um grupo e também fortalecer os laços sociais dos seus membros. E aqui a gente entra em uma outra questão bem importante também. Por que as músicas conhecidas geram mais prazer do que ouvir material inédito? Isso também tem relação com os mecanismos psicológicos. Então a previsibilidade de um setlist não é uma falha, mas é uma característica do ritual, que é essencial para esse ritual acontecer. Então saber cada palavra, cada pausa, cada solo de guitarra vai transformar também cada pessoa ali não apenas em um espectador passivo, mas em um participante ativo da cerimônia. E a participação ativa é crucial para que a gente amplifie essa efervescência coletiva. Que, se é uma música que poucas pessoas conhecem, não vai gerar esse sentimento coletivo. Um ali vai entender, o outro vai querer ser o mais sabidão, todo mundo vai ficar tentando ali entender o que está acontecendo. Então o ritual vai ser interrompido. Porque antes de você só curtir a música ali, você vai ter que entender o material, saber o que é aquilo. Então para absorver, a banda teria que tocar ali umas 2 ou 3 vezes, talvez, para uma pessoa que nunca ouviu aquela música na vida. Enfim, então a gente vai perder essa sincronia perfeita entre as pessoas ali. Mas aí a gente tem que chegar aqui no Pink Floyd, essa teoria dele sobre a compulsão da repetição. Então essa é uma teoria que vai dizer por que as pessoas continuam escolhendo relações tóxicas. Então vai ser uma teoria mais relacionada aí à resolução de
traumas, mas vai falar sobre esse impulso psicológico que as pessoas possuem de revisitar experiências emocionalmente carregadas a fim de dominar e também reexperimentar esse prazer associado. Então um show permite essa reencenação controlada e também segura das emoções ali poderosas da juventude. Então o prazer aqui não vai vir da surpresa somente, mas dessa execução perfeita de algo conhecido, de algo amado, guiado emocionalmente. Então o que está sendo vendido aqui não é uma performance musical apenas, mas uma sincronia emocional garantida. Então em uma sociedade cada vez mais fragmentada, mais individualista, onde essa oportunidade para experiências coletivas são tão raras, essa é uma mercadoria muito valiosa. E esse é um dos motivos que os valores do show são tão caros, porque eles vão garantir essa condição necessária para que essa efervescência coletiva aconteça, e assegurando aí a satisfação do público. E é claro que isso não vai ser só exclusivo de shows de rock. A estrutura de uma missa católica, a recitação de orações, com aquelas músicas já conhecidas, aquelas palavras já conhecidas, essa previsibilidade vai criar esse conector estável para essa experiência espiritual. Então a repetição do ciclo de festas, dos rituais, é um elemento aí essencial do culto religioso. No futebolzinho também é a mesma coisa. As músicas ali que todo mundo conhece. Então isso vai gerar esse senso de unidade, de poder coletivo. A quantidade de camisetas retrô que estão sendo vendidas também. E também a gente vai ver isso no cinema, como eu já comentei lá com o Harry Potter. Então esses paralelos vão mostrar que esse modelo do Guns N' Roses está inserido em uma tradição muito mais antiga, muito mais profunda do comportamento humano. Então eles não são só artistas aqui, eles são sacerdotes de uma micro-religião cujo ritual ali de missa só eles podem oferecer. Outro fator importante também é essa teoria da dissonância cognitiva. Então esse foi um conceito aí criado por Leon Festinger e que vai demonstrar que as pessoas sentem um desconforto psicológico quando são confrontadas com crenças contraditórias, ou também quando seu comportamento gera um conflito com suas próprias crenças. Então, para aliviar esse estado de tensão, as pessoas são motivadas ali a alterar a sua cognição, ou também adicionar novas cognições justificativas ali, ou também minimizar essa importância do conflito. Então, vamos aplicar isso ao conceito do Guns N' Roses. A crença das pessoas ali que está enraizada é: o Guns N' Roses é uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos. Sua obra ali clássica e definidora de uma era. E aí, se a banda lança um álbum merda, ou mesmo um disco que não vai corresponder ali às expectativas das pessoas, isso gera essa cognição conflitante. A banda que antes era perfeita, agora se tornou imperfeita. E que já rolou ali com o Chinese Democracy, né? Mas aí tem a justificativa que a banda não estava completa, só tava o Axl Rose ali, e o Dizzy Reed ali no cantinho também. Então o choque entre essa crença idealizada e essa realidade de fatos criaria uma dissonância cognitiva intensa. Então, para resolver esse desconforto, o fã teria que buscar alguma alternativa. E todas elas seriam desconfortáveis. Ele teria que reavaliar esse conceito criado sobre a grandeza da banda, ou encontrar uma justificativa por fracasso. É porque a indústria hoje não é mais a mesma, ou porque a banda mudou, ou porque erraram a mão muito forte na produção, no demo era muito melhor, ou também, o que é mais provável, denegrir bastante esse novo disco para proteger ali a santidade do material original. Então, talvez aqui, a ausência de novos discos não sejam apenas uma falha criativa, mas sim uma estratégia de gestão de risco. Tudo isso para preservar esse legado. Então, se a banda nunca mais lançar um disco completo, a banda impede que essa dissonância cognitiva ocorra. Então, esse misticismo fica congelado e a prova de erros recentes caso isso ocorresse. Então, o silêncio funciona como esse fosso para esse castelo e todo o mito que foi criado por ele. E vamos falar a real, lançar disco hoje não traz muito dinheiro. Tem mais esse fator. Não tem mais motivos financeiros por trás de gravar um novo disco, gastar uma grana em produção, marketing, distribuição, para gerar pouquíssimo resultado financeiro. Claro que dá para criar estratégias, fazer edições especiais, box set, etc. Mas ainda assim é um passo arriscado considerando os riscos aí das turnês que são extremamente lucrativas. Então o silêncio aqui pode não ser preguiça, pode ser sim prudência. Prudência por uma das bandas consideradas antes uma das mais perigosas da sua era. Então comprar um ingresso para o Guns N' Roses talvez seja como comprar uma Harley Davidson, que não tem aí um grande papel de inovar mais, mas sim de reproduzir fielmente uma fórmula, esse algo clássico que o tornou famoso para começo de conversa. Um exemplo bem recente dessa dissonância cognitiva, Star Wars. O episódio 7 foi um dos mais lucrativos aí de todos os tempos, mais de 2 bilhões de bilheteria. O 8 já teve uma queda, o 9 também. Claro que lucraram super bem todos, mas agora a Disney não sabe muito o que fazer com essa marca. O episódio 9 saiu em 2019. Eles gastaram aí uma grana comprando a franquia do George Lucas. Eles precisam botar isso para rodar para fazer mais lucro, principalmente ali no cinema, onde gera, um lucro realmente substancial. Então aqui é um exemplo muito claro de algo que realmente
se perdeu, onde essa modernidade se chocou com o antigo e não sei se tem muita salvação. E agora a gente precisa analisar essa questão da economia da atenção. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, 2025 aqui, com essa abundância infinita de informação, os catálogos aí do Spotify, do YouTube, cheios de novas músicas, o único recurso aqui realmente escasso é a atenção humana. Existem estudos que dizem que uma música é lançada no Spotify a cada 1,3 segundos. Então a música não é mais um bem escasso. O que é escasso é o nosso tempo de atenção. Então é por isso que a gente tem singles aí lançados em sucessões muito rápidas, como por exemplo a nossa amiga Anitta aqui lança vários singles, vários discos, sempre com parceria aí com umas pessoas muito doidas, faz aí umas noticiazinhas, uns escândalozinhos, para dar aquela bombada também nas mídias. Então ela usa todas as mídias como uma ferramenta orgânica dessa atenção, diferente de mim aqui que só tem o seu humilde joinha para conseguir propulsionar essa bagaça aqui. Então os artistas são forçados a alimentar essa máquina, a alimentar o algoritmo para permanecerem invisíveis. Então a ideia é alavancar o número de streams, que eles por si só não vão gerar muito dinheiro, mas alavancam essa visibilidade online para outras fontes de receita complementares, como parcerias com marcas, ou aparições, ou palestras, ou shows. Então a música não é mais essa ferramenta de atenção contínua, ela é um pano de fundo para outras atividades, o que claramente vai desvalorizar essa audição individual. E aí o Guns N' Roses tocando aqui um Sweet Child O' Mine pela 10ª, milésima, 80ª, 30ª vez, vai operar de uma forma completamente diferente. Então eles não precisam competir com esse ciclo de notícias semanal ou mesmo diário. O capital deles não está nessa visibilidade algorítmica, mas sim por essas décadas de memória afetiva acumulada. Então essa relevância já não é mais determinada por essas correntes culturais contemporâneas, mas sim por esse ciclo de vida demográfico e também psicológico da sua base de fãs original e também pela capacidade de transmitir essa cultura para as próximas gerações. Então esse capital ele é monetizado através da experiência de evento de alto custo e também alto investimento como estádios. Então esses eventos estão imunes a esses caprichos de playlists, dessas tendências do streaming e não vão ser uma distração passageira, elas vão ser o destino. Então enquanto aí um artista luta por 30 segundos de uma audição de uma música, o Guns N' Roses vai ter shows aí de 3 horas, onde ele não vai ter divisão de atenção com ninguém e que vão custar ingressos bastante caros. Então esse público não foi criado na era ali do algoritmo, foi criado antes, na Rede Globo transmitindo o Guns N' Roses para o Brasil inteiro. Tudo criado ali muito antes da internet. Então essa obsolescência do Guns N' Roses, essa recusa em participar desse jogo contemporâneo, acabou tornando para essa banda o maior ativo dela, garantindo para ela uma posição mais segura e sem discussão, muito mais lucrativo. Então, resumindo, não espere um disco novo do Guns N' Roses. Só se por algum motivo a gente ver uma queda muito grande no número de espectadores ali em suas turnês. E agora eu quero saber de você, o que você pensa sobre isso? Você acha que o Guns N' Roses deveria lançar um novo disco? Você acha que deu já essa enrolação de turnês, sem grandes músicas novas aí sendo lançadas? Diz aqui nos comentários, também não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho, apertar o joinha e te aguardo aí um próximo vídeo. Um grande abraço.